Que a graça de Cristo inunde a sua vida e o seu lar também. Hoje nós vamos falar, aproveitando esse mês de setembro, que é o mês de prevenção de suicídio, vamos falar um pouco sobre alegria. Qual é a razão que alguém, sendo cristão, deveria ter alegria e por que ele recomendaria essa alegria a outras pessoas? Paulo escreve a epístola de Filipenses quando está preso em Roma, e Paulo então está falando que ele é uma pessoa alegre e ele está recomendando que os cristãos e os crentes de Filipos sejam também alegres. Ele diz nessas palavras no capítulo 1, versos 3 a 6, e no capítulo 4, verso 4. Paulo diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Johann Sebastian Bach foi um compositor alemão entre os séculos 17 e 18. Ele é considerado um dos principais músicos do Barroco e ele foi dirigente de orquestra, foi violonista, foi tocador de um teclado usado naquela época, e também de um método de então afinar o teclado conhecido no uso do temperamento, né? Você pode afinar o instrumento e tocar em mais de uma tonalidade, e você pode tocar sem reafinar o instrumento. E após a sua morte, ele teve um período de esquecimento, mas ele influenciou grandes músicos entre os séculos 19 e 20, como Beethoven, Mendelssohn, Liszt, Stravinsky, e ele é tocado e muito usado até o século 21. Bach é o célebre compositor e musicista de um hino intitulado Jesus, Alegria dos Homens. A música e a letra são cantadas e tocadas pelos crentes e pelos descrentes. Para os crentes, principalmente, Jesus é a verdadeira alegria. Veja que alegria é uma palavra cuja expressão significa pessoa ou coisa que causa alegria. O objeto dessa alegria também é um estado de alegria na Bíblia. No Velho Testamento se usa a expressão no termo primeiro, que também significa uma reação externa. Por exemplo, Provérbios diz que o espírito alegre aformoseia o rosto. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento aparecem como um sinal daquela pessoa que é crente. Trata-se antes de uma qualidade de vida do que uma emoção passageira. A alegria dos crentes é algo que precisa ser mostrado e precisa também testemunhar para as pessoas que estão em volta de nós, sejam crentes ou não, que ser um cristão significa ser uma pessoa alegre. Alegria é o segundo fruto do Espírito Santo em Gálatas, no capítulo 5, naquela longa lista que Paulo dá do fruto do Espírito e as obras da carne. E o crente tem muitas razões para mostrar que ele é alegre e ele pode espelhar essa alegria para as pessoas que estão à sua volta. Quais são as razões da alegria de um cristão? Primeiro, a sua alegria está no Senhor. Paulo diz aqui no capítulo 4, na primeira parte, alegrai-vos sempre no Senhor. Indica uma condição aí, alegria,
indica também uma atitude sempre, e mostra também quem é, da onde procede esta alegria. É no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Veja que Neemias, quando confrontava o povo diante da palavra de Deus, o povo ficou bastante triste pelo pecado, o pecado que os levara para o cativeiro, que nós já estudamos em Neemias, em Esdras. E Paulo então diz aqui em Neemias, Neemias diz aqui no capítulo 8, no verso 10, ele diz: não vos entristeçais, o povo que estava triste por causa do seu pecado. O pecado trouxe tristeza, o reconhecimento. Não vos entristeçais, diz ele, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Se nós lermos o Salmo 16, há um outro texto também, no verso 11, o salmista ele diz: tu me farás, se referindo ao Senhor, tu me farás ver os caminhos da vida. E olha o que ele diz: na tua presença há plenitude de alegria. Algumas traduções diz abundância. Na tua presença há abundância ou plenitude de alegria. Na tua destra ou na tua mão direita, delícias perpetuamente. Em Romanos 15, 13, Paulo diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo ou de toda alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é que o cristão pode ser uma pessoa alegre, porque a razão da sua alegria não está nele mesmo. Talvez por causa do nosso próprio pecado, sem dúvida essa é uma razão principal e verdadeira, mas também pode ser com as frustrações desta vida, com os alvos não alcançados, com o sentimento depressivo, alguém possa estar se sentindo vazio ou triste. Mas perceba que a Bíblia está falando, o apóstolo Paulo, que nós devemos estar alegres. Ele diz: alegrai-vos, sempre, e alegrai-vos no Senhor. Então, primeiramente, a alegria está no Senhor. Em segundo lugar, isso vai ser uma forma de testemunho. A alegria cristã, ela caracteriza a vida do cristão nesse mundo. Paulo diz então na segunda parte desse capítulo 4, verso 4, ele diz: alegrai-vos no Senhor, e a segunda parte diz: outra vez digo, alegrai-vos, não é? Quer dizer, ele está usando uma frase redundante, está repetindo um termo que ele gostaria que fosse gravado. Por que ele quer que seja gravado? Porque a alegria é das questões que mostra que nós temos vida no nosso coração. O espírito alegre vai aformosear o rosto, como diz Provérbios. Lá Provérbios 17, 22 diz que o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O Salmo 118, no verso 24, diz: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então, este é o dia que o Senhor fez. Quer dizer, pode ser um dia cinzento, pode ser um dia ensolarado, pode ser um dia chuvoso, pode ser um dia em que tenhamos muitos ganhos, muitas facilidades, pode ser um dia que nós tenhamos perdas, pode ser um dia que tenhamos saúde, pode ser um dia que tenhamos bastante doença ou bastante enfermidade, mas esse é o dia que o Senhor fez. Então nós devemos aceitar o que Deus está nos dando neste dia, como Jesus diz: basta cada dia o seu próprio mal. Então esse é o dia que o Senhor fez, então regozijemo-nos e nos alegremos nele. Tiago diz aos crentes que estavam passando necessidades lá em Jerusalém, ele diz: meus irmãos, está falando aos crentes, meus irmãos, tende por motivo toda alegria o passardes por várias provações.
Então a provação não é o fim do mundo, a provação é algo que acontece com todos os crentes. O apóstolo Pedro fala que os nossos irmãos no mundo passam por provações. Jesus diz que no mundo nós passaríamos por tribulações, por provações. O Salmo 126, ele nos diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilos ceifarão. Haverá um dia de tristeza, de semeadura, onde não se vê nada, mas haverá um dia onde nós poderemos colher aquilo que foi semeado, um dia de alegria também. Pedro, quando fala aos crentes da diáspora, da dispersão, estavam fora do convívio, na verdade, mas estavam recebendo as notícias pelo apóstolo Pedro. E lá no capítulo 1, versos 6 a 9, o apóstolo Pedro diz: nisso exultais, embora no presente, no dia de hoje, né, ou no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Olha, não é só Tiago que fala, não, Pedro também fala. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais. Olha o que ele diz aqui, exultais com alegria indizível, aquela que não se pode dizer, não se pode medir, e indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então veja que a alegria dos cristãos, ela caracteriza a vida do cristão neste mundo, mesmo como aqueles de Jerusalém ou aqueles da dispersão no tempo de Pedro estejam passando por provações. Nós temos que usar a alegria em todos os momentos da nossa vida. Veja que a alegria não só ela está no Senhor, ou ela então vai se caracterizar por um testemunho entre as pessoas que estão à nossa volta neste mundo, mas ela também vai antecipar a verdadeira alegria que vamos gozar lá nos céus. Que glória, irmãos, nós termos esta alegria celestial. Paulo lá no capítulo 1, mesmo preso, mesmo tendo a sua liberdade de uma maneira injusta, cerceada, e ele não pôde então estar com os irmãos, mas ele escreve uma epístola e ele diz no capítulo 1, versos 3 a 6, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre, olha a atitude de Paulo, fazendo sempre com alegria, ele está orando com alegria, fazendo com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Quer dizer, ele orava com alegria no coração, não por pesar, por estar sendo provado, estar sendo preso. E ele reconhece, ele diz aqui, pela cooperação, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia e até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Veja que ele está mostrando que os crentes, mesmo em lutas, eles deveriam estar vivendo como se algo que eles fossem gozar lá nos céus, uma alegria que anteciparia o estar com Cristo lá nos céus. Nós lemos em Hebreus capítulo 12, no verso 12, quando o escritor aos Hebreus diz, olhando firmemente para Jesus, não é? Jesus, o autor e consumador da fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Jesus deixou os céus, ele deixou a sua coroa de príncipe, deixou o seu cetro real, deixou a sua capa de príncipe, e ele veio ao mundo como um de nós para nos levar até Deus. Ele deixou a alegria que lhe estava proposta, a alegria dos céus que nós vamos gozar, e não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha que ele passaria, não é?
ou desse patíbulo que foi a cruz, e ele está assentado à destra do trono de Deus. Isaías 35, verso 10 nos diz: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria externa coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Se você tem tido só tristezas nesta vida, se você tem tido lutas, se você tem tido dificuldades, lá nos céus nós teremos, como Isaías está dizendo, aqueles que estão resgatados do Senhor, eles virão a Sião, estarão indo como o povo que voltava do cativeiro, eles estarão lá nos céus com o Senhor, com cânticos de júbilo, com a alegria externa coroando a nossa cabeça, gozo e alegria nos alcançarão, e toda tristeza fugirá, bem como o gemido. Jesus disse aos seus discípulos em João 15, no verso 11, tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O cristão não tem uma alegria passageira, como as pessoas que vão vivendo de prazer em prazer nesta vida. Nós temos diante de nós uma vida em abundância, uma alegria completa. E Jesus diz, para que o vosso gozo seja completo. O meu gozo esteja em vós e o meu gozo seja completo. Finalmente, Apocalipse 19, versos 7 a 8, João, que escreve esse texto do Apocalipse, que Apocalipse significa revelação. Qual foi a revelação que Deus deu a João, que Jesus Cristo revelou ali pessoalmente a João na ilha de Patmos? Olha o que ele diz a João: alegremo-nos. Ele fala a um preso, alguém que estava ali recebendo a revelação de Deus. Alegremo-nos, exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, a igreja, cuja esposa a si mesma já se ataviou, porque lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, o que Apocalipse nos fala? Qual é a revelação que Jesus dá a João e a todos os crentes? O que ele mostra que haverá nos céus e que nos encoraja a termos essa visão dos céus? Alegremo-nos e exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Para concluir, nós vimos que a alegria dos crentes, primeiramente, ela está no Senhor. Em segundo lugar, ela vai caracterizar como um testemunho a nossa vida cristã nessa terra. E também, terceiro, ela vai antecipar a alegria final, a exultação de estar com Cristo. Em quem você tem se alegrado? No que você se alegra? Você só se alegra quando você tem ganhos, você tem compensações? Ou você pode ser uma pessoa alegre como Paulo, que está preso, ou como Pedro, que está sofrendo e recomenda aos crentes que sejam alegres nas suas tribulações? Aonde você tem posto a sua alegria? Uma pessoa que é cristã tem muitos motivos para se alegrar e testemunhar para as pessoas que podem ser alegres. Bach compôs este hino famoso, cantado por corais, o coral da igreja canta também, e tocado nas orquestras. E ele tem o tema Jesus, Alegria dos Homens. E eu o convido a aceitar o convite feito pelo compositor barroco chamado Bach, que se dizia que ele compunha na antessala dos céus. E ele diz nessa letra: é Jesus, minha alegria, meu prazer,
consolo e paz. Ele as dores alivia e minha alma satisfaz. É Jesus, meu sol fulgente, meu tesouro permanente, e por isso o seguirei e jamais o deixarei. Eu convidaria você a colocar Jesus no seu coração, como Bach colocou e compôs esse hino tão bonito. Jesus é aquele que nos dá a razão para viver, é aquele que nos dá o sentido do presente, nos dá a alegria de recordar o passado e de saber que há um futuro glorioso prometido, no qual Jesus disse: vou preparar-vos um lugar extremamente alegre. Que você assim seja, e você coloque Jesus no seu coração e Jesus seja a sua alegria. É Jesus minha alegria.